Vida e Saúde já está de volta, agora é hora da gente falar um pouquinho sobre riscos para a saúde. Eu estou aqui com a doutora Daniela Crepaldi, ela é bióloga, e a gente vai discutir um pouquinho hoje sobre os fungos nos alimentos. Nós trouxemos aqui alguns exemplos, bem assim, escancarados, eu diria, de fungos no alimento, mas nem sempre a coisa está tão assim, visível como está aqui, né? Vamos começar pela berinjela, doutora. Então, nesse caso aqui da berinjela, está bem discreto. Embora ela tenha essa mancha aqui em volta, a mancha em si não é o fungo. Está começando a formação do fungo aqui. Então a mancha às vezes é porque bateu na hora de transportar, alguma coisa assim, não é por causa do fungo. Mas também não é interessante usar, né, o alimento assim, mesmo que tenha essa mancha, não por causa do fungo em si. Nesse caso aqui, o ideal é não utilizar, mas algumas pessoas ainda preferem utilizar assim e aí tirar em volta assim, mais ou menos a medida de um dedo em volta de onde está o machucado. Vamos supor que aqui tudo fosse fungo, aquele esverdeado. Então, o ideal é que isso aqui seja jogado fora, descartado, né? Mas se ainda assim for necessário ali, tirar o máximo possível, deixar no mínimo um dedo em volta da distância que esse fungo está fazendo aqui. Certo. Vamos falar o seguinte, às vezes a gente olha para um alimento assim, por exemplo, e faz o seguinte, pensa o seguinte, se eu cortar aqui um pouquinho, o que eu tô conseguindo ver aqui, eu posso reutilizar o alimento. Quero que você fale para a gente um pouquinho dos riscos da gente consumir alimentos com fungos. Nenhum desses aqui é para a gente utilizar. Mesmo o pão que você pega e tem uma... Por exemplo, esse aqui só tem a parte superior aparecendo aqui. A gente não está vendo como está por dentro. Só que quando o fungo chega nesse estágio aqui, o alimento inteiro já está contaminado. O que o fungo faz no alimento? O fungo em si, ele só está usando o alimento para alimento dele também. Né? Ele decompõe a matéria morta. Né? Mas ele produz uma toxina, que são as micotoxinas, e essas toxinas que são prejudiciais para a gente na hora que ingere esse alimento. Cada tipo de fungo produz um tipo de toxina que vai ser prejudicial? Nos alimentos a gente tem praticamente o mesmo tipo, que são as leveduras. Certo. Né? Tem fungo, a gente usa fungo para se alimentar, usa o cogumelo, shimeji, iogurte faz a fermentação, os queijos são fungos próprios, né, para alimento e eles não produzem essa toxina. Então aqui no caso são os bolores, é um grupo de fungos que produz essa toxina e que vai trazer prejuízo para os seres humanos. O que essa toxina faz? Desde pequenas alergias, dependendo da intensidade, né, da quantidade que tiver, problemas gástricos e, em casos mais extremos, essa toxina pode chegar a desenvolver casos de cânceres. Uau! Então, não é tão simples quanto parece. Realmente. Agora é o seguinte, nem sempre a gente consegue ver o fungo no alimento. Por exemplo, às vezes a gente está lá com um determinado alimento lá e a gente está guardando ele na geladeira, mas está na geladeira, está refrigerado e de repente você vê que está um pouquinho assim, a gente vai, corta e utiliza o restante. Como é que eu posso saber seguramente se o que eu estou comendo não está com essas toxinas? Aí você tem que ver mais pela validade dos produtos, né? É lógico que um alimento fresco, assim, está comprando e utilizando, né? O refrigerador facilita, você consegue manter ali por uns dias, mas o ideal é o consumo imediato, né? Por isso que eles são alimentos frescos, não são industrializados. E muitas vezes a gente come sem saber que tem também. Né? Se não está visível, a gente acaba utilizando. O famoso que não mata engorda, né? Mas a gente não sabe que mata por causa disso, mas é uma coisa que a longo prazo vai levando e trazendo prejuízo. Agora é o seguinte, comprei um pão e aí comprei e descobri que só uma fatia lá no final dele está com uma manchinha vermelha. O resto eu olhei bem, analisei, não tem nada. Eu posso, é seguro eu comer esse pão? O pacote inteiro está contaminado, não só aquela fatia. Né? Então, o ideal não é comer, mas a gente não joga o pacote inteiro fora por causa de uma fatia. E muitas vezes tira aquele pedaço e come. Mas você tem que estar ciente que você está ingerindo o fungo. Uma vez, né, que você faz isso, uma vez ou outra, se você não tem uma alergia, não vai matar ninguém, mas isso não é uma prática aconselhável. Outra coisa que é muito comum é o seguinte, olha, a pessoa fala assim, olha, eu vou tirar essa parte aqui do pão e vou tostar o pão, vou torrar, então vai matar o fungo. Realmente mata ou ele ainda continua fazendo mal? Você mata o fungo, só que o fungo em si não tem problema. O problema é a toxina que ele produziu. Então tem que ficar atento. A toxina, então, não é perdida com o calor. Com calor, nem com a alta temperatura, nem com a baixa temperatura. Olha só. Então,
Então, mesmo você congelando, depois que houve a produção da toxina, não está acabando com a toxina. Com o fungo, sim. Você assa, está matando o fungo, ele não tem problema nenhum, mas a toxina produzida não. Continua fazendo efeito. Olha, a gente está com esse pão aqui, nem dá para ver, identificar que é um pão, porque assim, a produção trouxe um pão que foi fabricado há mais ou menos 1 mês atrás e não foi utilizado nenhum tipo de conservante. Os conservantes, ele tem um papel fundamental de evitar que esses fungos se formem mais rapidamente. Exato. Mas todo alimento, mesmo o pão, por exemplo, que tem uma validade, eu percebi que tem aumentado a validade dos pães. Antigamente a gente comprava pão com 10 dias de validade, hoje já tem pães com 20 dias de validade. Esses antifungos, posso chamar assim, que são colocados, que são... os conservantes Os mesmo. conservantes que são colocados, eles são prejudiciais ou é mais prejudicial a gente correr o risco de usar o alimento com fungo? O ideal, se você puder estar fazendo em casa e consumindo dentro ali de um período 2, 3 dias, o que seria mais adequado. Mas entre o fungo e o conservante ainda, né, melhor não estar ingerindo o alimento com fungo. Então, está descartando mesmo o pão, o saco inteiro, na verdade, porque o fungo, ele se multiplica, se reproduz por esporos. Então, a gente não vê, está no ar, né? A hora que ele encontra um substrato, aí que ele vai, para se alimentar, ele vai decompondo aquilo ali. E isso que vai se alimentando e vai produzindo essa toxina. Então, se é fresco, não deu tempo dele produzir. Pode até o fungo estar ali, mas ainda não deu tempo dele produzir a toxina. A famosa toxina. É o seguinte, às vezes a gente pega um alimento assim e está dentro de uma vasilha que a gente vai reutilizar, que a gente vai lavar. E eu percebi, não vou comer, porque percebi que tá, por exemplo, esse pão aqui, muita gente, se a gente nem dissesse que era um pão, não ia nem conseguir identificar que era um pão. Só o fato de eu abrir, de eu manusear esse arzinho, porque sobe uma poeirinha muito fininha, já vai conter essa toxina tão prejudicial pra gente? Não, a toxina em si vai ser da ingestão, mas aí você vai estar aspirando esse fungo, que também, né, não é o ideal para as vias respiratórias, pode estar causando alguns problemas também. Eu penso sempre nas alergias, né? Nas rinites, bronquites vai nasites aí da vida. Vai estimular tudo isso. Tá. Existe alguma coisa que a gente pode fazer para evitar que os alimentos sejam contaminados pelos fungos? Vamos falar assim de verduras, né? Conservação. Então, o refrigerador, né, é bom também porque ele retarda esse processo, né, a temperatura mais baixa retarda isso daí. O fungo gosta de uma coisa um pouquinho, uma temperatura mais quente, abafada. Isso, úmida e quente, abafadinho. E importante também a higiene, né, quando você compra, já chegar em casa, lavar. E tem gente que só lava e já guarda. A água ali também vai intensificar isso daí. Então, é bom secar e para daí guardar. Também é possível você lavar as folhas logo a hora que chega e preservar com papel toalha dentro de uma Tupperware fechada com papel toalha ali, para ele retirando a umidade e evitando que o fungo venha se proliferando. Então, esses cuidados. Chegou em casa, já tem que... Não chegar do mercado e já colocar direto na geladeira, ou da feira, colocar direto na geladeira. Mesmo porque, Daniela, eu não sei se isso procede ou não, mas assim, a geladeira pode se tornar também um foco de contaminação, se ela não estiver bem limpa. Toda semana dá pra fazer uma limpeza, e aí você retirar os alimentos estragados. Alimento com essas características, isso vai passando para os outros que estão ali dentro também. Aquela história de uma laranja na caixa estraga todas as outras, né? Exatamente, apodrece as outras. Então, percebeu que às vezes você compra lá meia dúzia de tomates, percebeu que já está começando, tira ele de lá, troca o saco, higieniza os outros, né? E daí você guarda, porque senão ele vai estar passando com mais facilidade para os outros que foram comprados ali e para os outros alimentos que estão na geladeira também. Então, limpar a geladeira, né, com os produtos de limpeza adequados, também não vai passar aveja lá dentro da geladeira. Depois você vai comer uma maçã com gostinho de aroma de limpeza, não vai dar certo. E todos eles lavar antes de guardar, secar bem, para poder preservar por mais tempo. E saber que legumes, verduras são coisas a serem consumidas rápido, né? Não adianta deixar também lá muito tempo. Olha só, então papo interessante aqui. Daniela Crepaldi, bióloga, esclareceu muita coisa pra gente. Espero que você aproveite e comece a mudar os hábitos aí que de repente você percebeu que estão trazendo prejuízos para a sua saúde. Muito obrigada pela sua participação aqui no Vida e Saúde, viu?
Vida e Saúde vai ficando por aqui, a gente se despede, você sabe que pode contar com a gente, acessa o Facebook, acessa novotempo.com/vida e saúde, lá você pode deixar o seu comentário, a sua dúvida também e a gente pode responder aqui no programa que é feito todo para você. Um abraço, até amanhã, tchauzinho!